Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que nesta tarde chuvosa ou em qualquer outro momento em que vocês estejam ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 3 ao 5. E lemos assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando a gente fala em Apocalipse, as pessoas remetem somente a, ao fim de todas as coisas, né? As profecias da volta de Jesus. O que não estou dizendo que não é isso, por favor, me entendam. Mas as pessoas pensam que é só isso e que não pode trazer um ensinamento para a minha vida pessoal, para o individual, que é só para o coletivo. Acho que assim fica melhor. As pessoas pensam que é só para o coletivo, né, da volta de Jesus, de como que vai ser, dos sinais, mas Apocalipse 3, quando essa carta é ditada para a igreja de Sardes, e cada uma das igrejas tinha um algo que Deus queria tratar com elas, assim também o Senhor tem um algo para tratar comigo e com você, né? Então, quando João, né, recebe esta carta para falar para Sardes, eu quero falar com você, não quero falar com a igreja, quero falar comigo, quero falar com você. Ele diz assim: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Nós temos vivido dias em que muito se tem ouvido sobre a palavra do Senhor, muito, 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 muito. Não é por falta de ouvir coisas boas, coisas ruins, coisas mal interpretadas, mas se ouve bastante. Temos a Bíblia para lermos, nós vivemos num país livre que podemos ler a Bíblia quantas vezes quisermos, a hora que quisermos, mas precisamos estar atento àquilo que nós temos ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, cada vez que nós somos instruídos dentro da palavra do Senhor, é para que haja um arrependimento dentro de nós. Receber Jesus não é só aquele dia que a gente vai lá na frente, na igreja, recebe Jesus e pronto, não. Nós precisamos sempre nos arrepender. E essa carta é escrita para uma igreja, pessoas que estavam ali servindo ao Senhor, mas que havia algo na vida deles que precisava ser consertado. Quem sabe não seja esse a sua posição. Você está servindo ao Senhor, você sabe que tem alguma coisa que precisa ser consertado, porque quando você ouve a palavra do Senhor, seja no púlpito, ou seja através da sua leitura, na sua casa, você sente aquela alfinetada que o Espírito Santo está dando, mas você já muda logo de assunto, já muda logo de pensamento, você sai desse ambiente de repreensão, de exortação. E João está falando, o Senhor, aliás, está falando para a igreja em Sardes. Guarda aquilo que você tem ouvido e se arrepende. Então, se Deus está mandando se arrepender, é porque tem alguma coisa em que precisa se arrepender, tem alguma coisa que não está certo. Sardes era uma igreja que se sentia, se a gente for ler o capítulo todo, né, a gente entende isso, que tem a aparência de que está viva, mas que está morta. E tem muitas pessoas dentro da igreja desta forma. Passa uma boa maquiagem, não estou falando só maquiagem de maquiagem,
Você pode usar vários tipos de maquiagem. A sua profissão pode ser a sua maquiagem. A sua bela roupa pode ser sua maquiagem. O seu carro pode ser sua maquiagem. O seu sorriso de orelha a orelha pode ser sua maquiagem. Precisa que todo mundo veja que você está bem, mas que está morto. Você mostra para os outros aquilo que você quer que os outros vejam. E quem se esforça muito para aparentar que está bem, é porque precisa esconder algo. Quem sabe aquilo em que você precisa se arrepender não é algo nem tão... Não é nada tão assim muito grande, muito escandaloso. Mas você guardou tão bem guardado isso. Você guardou tão bem guardado. E quem sabe que isso você não vai nem precisar falar para ninguém. Você só precisa ir diante do Senhor. Mas a vergonha é tanta, que a impressão que dá é que se você for falar para o Senhor, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo não vai ficar sabendo. Arrepende-te. Não adianta viver com a aparência de que vive, mas está morto. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Você acha que vale a pena continuar guardando isso e perder isso daqui? O vencedor. Você precisa vencer. Você precisa vencer esse seu medo, você precisa vencer esse seu orgulho. Você precisa vencer isso que o inimigo colocou na sua mente, é como se fosse um cabresto e te mantém preso, tipo, não preciso falar, não preciso confessar, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia tudo que a igreja em Sardes estava fazendo. Sabia que eles estavam vivendo de aparência. Mas a ordem de Deus foi: se arrependa, se arrependa. Você acha que vale a pena você perder tudo? Olha, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do Pai dos anjos. Quem somos nós, irmãos? Para Deus confessar, para Jesus confessar o nosso nome diante do Pai, falar aqui, meu filho, chamar você pelo seu nome. Você acha que vale a pena viver de aparência? Ter pecados enrustidos e não confessar? Se arrependa. Saiba que a sua falta de arrependimento, a sua falta de mudança de atitude, a sua falta de vigilância, você não esteve atento, você não quer observar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E você vai trocar isso aqui. O vencedor será vestido com vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Você vai trocar isso. Isso aqui é eterno. Só para esconder esse seu pecado, essa sua falha. E talvez seja algo muito grande. O pecado começa a feder. Nem você suporta mais o cheiro. Mas você joga perfume, né? Vai dizer, não, tá tudo bem. Tem a aparência de quem está vivo. Finge que se alegra com os louvores. E você não se alegra porque cada vez que você quer se alegrar, esse pecado, ele tá como um silício em volta da sua cintura. Ele te alfineta e fala, você tem isso aqui, você não é digno de se alegrar. Cada vez que as lágrimas querem descer do seu rosto porque você está sentindo a presença de Deus, esse silício te aperta e fala, você não pode porque você tem isso aqui não confessado. Ao vencedor, o nome não será apagado do livro da vida. Ao vencedor. Seja um vencedor. Não fique só ocupando os bancos da igreja. Não fique vivendo essa fé vazia. Não continue vivendo esse evangelho de aparência. Ouve, se arrepende, confessa. Porque quando o Senhor deu esse conselho para a igreja de Sardes, a igreja ainda não estava condenada, eles tinham uma oportunidade. Se o Senhor está te dando esse conselho, você não está condenado. Você não está condenado. Você ainda pode se arrepender. Porque agrada ao Senhor recebê-lo de volta.
o Senhor não se agrada dos louvores, da adoração vazia, só por aparência, para todo mundo ver que está vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.